A Bíblia descreve alguns pecados como afrontas diretas à santidade de Deus, e entre eles, os pecados sexuais são considerados especialmente graves. Desde os tempos antigos, essas transgressões trouxeram severos juízos divinos. Exemplos disso são Sodoma e Gomorra, destruídas pelo fogo, e impérios que ruíram devido à corrupção moral. Mesmo diante dessas advertências, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas quais são os pecados sexuais condenados pela Bíblia? Existe um mais grave que os outros? Neste estudo, exploraremos 4 pecados sexuais destacados nas Escrituras e entenderemos suas consequências espirituais e físicas. O propósito divino para a sexualidade. Antes de analisarmos os pecados sexuais, é fundamental compreender que Deus criou a sexualidade como algo puro e sagrado. Desde o princípio, seu plano sempre foi que a intimidade ocorresse dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24 estabelece essa base e, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Esse versículo define os limites da sexualidade segundo a vontade divina. No entanto, ao longo da história, a humanidade corrompeu esse. 1. Adultério, a destruição dos lares. O adultério, a traição de um cônjuge, é um dos pecados sexuais mais severamente condenados na Bíblia. Nos 10 mandamentos, há uma ordem clara, de não adulterarás, ou Êxodo 20:14. Jesus ampliou esse mandamento ao afirmar que até mesmo olhar com intenção impura já é considerado adultério, Mateus 5:28. Esse pecado destrói lares, rompe a confiança e causa profundas feridas emocionais e espirituais. A história do rei Davi e Saba exemplifica as trágicas consequências do adultério, que resultaram em engano, assassinato e desgraça familiar. 2. Fornicação, um pecado normalizado. A fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento e tem se tornado cada vez mais aceita pela sociedade. Entretanto, Hebreus 13:4 adverte que o digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse pecado banaliza o propósito divino da intimidade, levando a consequências como gravidez não planejada, infidelidade e endurecimento espiritual. O apóstolo Paulo instrui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, ó Colossenses 3:5. 3. Prostituição e luxúria desenfreada e a corrupção da sociedade. A prostituição e a busca desenfreada pelo prazer têm existido ao longo da história e são fortemente condenadas pela Bíblia. Provérbios 7 alerta sobre os perigos dessa prática, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Ó Provérbios 7:26-27. A prostituição escraviza a alma, corrompe os valores sociais e afasta as pessoas de Deus. Em Oséias 4:12 lemos: um espírito de prostituição os enganou, e eles se desviam do seu Deus. Apesar disso, há esperança para aqueles que se arrependem e buscam a redenção em Cristo. 4. Incesto e bestialidade, os pecados mais graves. O incesto e a bestialidade são abominações diante de Deus. Levítico 18:6-23 proíbe tais práticas, pois violam os limites naturais estabelecidos pelo Criador.
O incesto pode resultar em graves consequências genéticas e emocionais, enquanto a bestialidade representa uma degradação extrema da moralidade humana. Na lei mosaica, esses pecados eram punidos com a morte, Êxodo 22:19. Exemplos bíblicos como as filhas de Ló e Amnon e Tamar demonstram as terríveis consequências do incesto. Há perdão para esses pecados? Apesar das graves consequências do pecado sexual, a Bíblia oferece esperança para aqueles que se arrependem. Em 1 João 1:9, lemos: "E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Jesus demonstrou essa graça ao perdoar a mulher adúltera, dizendo: "E nem eu te condeno, vai e não peques mais." João 8:11. O verdadeiro arrependimento implica abandonar o pecado e buscar uma vida de santidade. Estamos repetindo a história? Ao analisarmos esses 4 pecados, percebemos que a história se repete. Civilizações que rejeitaram os princípios divinos e normalizaram a imoralidade enfrentaram o juízo de Deus, como Sodoma e Gomorra. Hoje, vemos uma inversão de valores, onde o que é pecado é celebrado e os princípios bíblicos são ridicularizados. Isaías 5:20 adverte: "Vai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal." Vivemos tempos proféticos, e Jesus nos alertou que nos últimos dias a maldade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24h12. Apesar disso, há esperança. Lucas 21:28 nos encoraja: "Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento e oferecendo uma nova vida em Cristo. Se este estudo tocou seu coração, não fique apenas no conhecimento, mas tome uma atitude. Busque a restauração e a santidade, e compartilhe essa verdade com outros. Que Deus te abençoe e te guie na caminhada da fé.